Pessoal, então continuando aqui a nossa aula, condutor e equilíbrio eletrostático. Acho que algumas vezes eu comentei com vocês na sala que quando eu tenho um material, ele é feito de metal, por exemplo, tá? Ó, metal. O metal é um condutor de energia elétrica, certo? Dentro desse metal existem algumas cargas, né? E quando essas cargas elas se movimentam de forma desordenada, eu digo que ela está em equilíbrio eletrostático, ou seja, não há um fluxo contínuo dessas cargas presentes nos condutores. Então, quando eu tenho um movimento desordenado de cargas elétricas dentro de um condutor, eu digo que ele está em equilíbrio eletrostático, porque se esses elétrons eles estão aqui dentro e eles estão andando bonitinho, enfileirado, de forma ordenada, esses elétrons, ó, se eles estiverem bonitinhos assim, ó, todos indo para o mesmo sentido, no mesmo rumo, tá? Se eles estão dessa forma aqui em sentido ordenado, por esse condutor está passando uma corrente elétrica, que aí ele sai do equilíbrio eletrostático e passa para ser o conteúdo da eletrodinâmica, né? Então, quando eu tenho esse movimento desordenado, um elétron para cá, um para cá, um para cá, ó, tá vendo? Tá tudo desequilibrado, tudo meio doido. Então, quero dizer que esse condutor está em equilíbrio eletrostático. Se esse corpo estiver neutro ou se ele estiver carregado com excesso de elétrons, esse corpo está em equilíbrio desde que os elétrons estejam se movimentando de forma desordenada. Algumas propriedades importantes para poder caracterizar esse equilíbrio eletrostático, eu vou citar aqui para vocês. Ó. A primeira propriedade, vou colocar aqui, ó, propriedades. A primeira propriedade, ela diz o seguinte, que o campo elétrico dentro desse condutor em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico aqui nesse ponto, ele é nulo, tá? Então a primeira propriedade, ela diz que o campo elétrico é igual a zero. Ou seja, aqui dentro do miolo do condutor, se você for ver qual que é o campo elétrico, não tem, ele é nulo, tá? Então a primeira propriedade quer dizer que o campo elétrico, ele é nulo dentro desse condutor eletrostático, em equilíbrio eletrostático, né? Segunda propriedade, como o campo elétrico aqui dentro, ele é nulo, o que acontece com essas cargas? As cargas, elas ficam na superfície desse condutor. Então, o que acontece aqui, ó? Se esse condutor ele está em equilíbrio, o campo elétrico aqui é nulo, tá? Então, as cargas, elas ficam todas aqui, ó, positivo ou negativo, tá? Tô dando esse exemplo aqui positivo, ó. Elas ficam na superfície do condutor, porque aqui dentro o campo é nulo, tá? Uma outra propriedade, além do campo aqui dentro ser nulo, o potencial elétrico aqui, ele é constante, tá? Ó. Então, dentro desse material que está em equilíbrio eletrostático, se eu pegar aqui o ponto A, ponto B, ponto C e ponto D, qualquer valor de potencial aqui dentro, o potencial é sempre o mesmo, tá? Então, o potencial elétrico aqui, ele é uma constante aqui no meio. O campo elétrico dentro desse condutor é nulo. E as cargas elétricas, elas ficam aqui na superfície do material, tá? Isso daqui, pessoal, foi comprovado, por exemplo, alguma vez eu já comentei com vocês nos aviões, né? Alguém já perguntou, mas e quando o avião está decolando ou aterrissando e cai um raio no avião? Tá? A corrente elétrica do raio, quando atinge o avião, ela fica toda na superfície, na camada de metal do avião. Por isso que quem está dentro do avião, não acontece nada, porque essa carga elétrica oriunda do raio, ela fica aqui na superfície. Porque como o metal é um condutor de elétrico, né? Então as cargas, como ele está em equilíbrio eletrostático, as cargas ficam na superfície só. No miolo não passa a corrente, tá? Mesma situação é válida para os carros. Se você está andando de carro e cai um raio, a carga, a eletricidade fica só por fora do carro, né? Dentro do carro não acontece nada, porque dentro do carro ou dentro do avião, o campo elétrico é nulo. Se o campo elétrico é nulo, não tem nenhuma corrente elétrica, nenhuma força elétrica agindo dentro do carro, só na superfície, né? Se você sair e tocar a superfície, você vai sentir que está carregado
e vai levar um choque por conta dessa carga que fica na superfície, né? A terceira propriedade, ela diz que se eu tenho um objeto, pode ser ele qualquer formato, certo? O campo elétrico, né, desse objeto, aqui pro lado, esse é o campo elétrico interno, tá, pessoal? Agora aqui eu estou falando do campo elétrico externo. As linhas de força do campo elétrico, elas formam um ângulo de 90 graus com a superfície do objeto, tá? Ó. Então essa aqui é a terceira propriedade, que o campo elétrico externo, as linhas de força formam um ângulo de 90 graus com a superfície estudada, tá? E a quarta e última propriedade, a gente vai falar um pouco sobre o poder das pontas e dos para-raios, tá? O que acontece, pessoal? Se eu tenho um objeto condutor e ele está em equilíbrio eletrostático, e esse objeto, por exemplo, ele é pontudo, o que acontece? Aqui nessa ponta, como a área aqui nesse ponto ela é menor, as cargas tendem a ficar mais juntas uma das outras. Tá vendo aqui, ó? As cargas ficam acumuladas aqui, ó, por conta que essa área é menor. Então, quando a minha área é menor, as cargas tendem a ficar mais acumuladas na ponta, né? Esse aqui a gente chama de poder das pontas. Vocês vão ver vários videoaulas falando sobre esse poder das pontas, tá? Quer dizer que quando eu tenho um objeto com uma área irregular, desculpa, pessoal, e aqui eu tenho uma área menor, quanto menor a área, mais carga eu vou ter nessa superfície, tá? Conhecido como poder das pontas. Esse princípio aqui, pessoal, é o princípio do para-raio, né? Quando você tem lá um edifício, por exemplo, em cima desse edifício você tem um para-raio, geralmente o para-raio, ele é sempre pontudo, né? Ele é tipo assim, ó, o para-raio. Por quê? Como a carga elétrica ela fica acumulada aqui na ponta do para-raio, é mais fácil dele atrair, porque aqui fica mais carregado, tá vendo? Nas pontas fica mais carregado. Então é mais fácil de atrair o raio e levar até na Terra, tá? Então esse aqui é o princípio do para-raio. Tem um ponto na apostila de vocês que explica certinho lá um conteúdo, tá? No final desse módulo, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem estar me perguntando, tá? Muito obrigado, pessoal.